Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Jorge Amâncio é natural do Rio de Janeiro e mudou-se para Brasília em 1976. Graduado em Física, pós-graduações em Matemática para professores e em Problemas de Geometria, todos pela Universidade da Bahia. Desculpa, pela Universidade de Brasília. Brasília. Exerceu a profissão de controlador de tráfego aéreo e de professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal, fundador do Centro de Estudos Afro-Brasileiro e fundador do Grupo Cultural Axé Dudu. A formação não acadêmica se constitui na literatura, na poesia especificamente, tendo publicado Negro Jorgem, Batom d'Amor e Morte. Nós outros, haikus em preto e branco, e o leopardo que mata moscas inoportunas, tendo participado de inúmeras antologias com poemas publicados em revistas e jornais. 2 antologias. Novas Vozes da Poesia Brasileira, organizador Cláudio Daniel, editora Ribassan, em 2024, e New Brazilian Poems, a Bilingual Anthology After Elizabeth Bishop, organização ABQ, Ibis Libris, 2019. Coordenador de Poemação, o Sarau Vídeo Litero Musical, curador da Bienal do B de Poesia na Rua, a única Bienal anual de 2011 a 2014 e 2018. Grupo Os Três Mal-Amados, da web transmitido pela plataforma Zoom, 2020 a 2021. Como é que começou a sua jornada como poeta? O que te inspirou a escrever poesia? Bem, salve a todos. Um prazer imenso estar aqui, né? Agradeço imensamente o convite do Alberto, da Marise. Bem, a minha jornada poética tem alguns momentos. No primeiro momento, foram o rádio e o jornal. No jornal, o Caderno B, do Jornal do Brasil, trazia poetas como Drummond, Ferreira Goulart, Mário Quintana e outros, os quais eu lia nos finais de semana, onde meu pai assinava o jornal. Na rádio e na vitrola, que eu cresci ouvindo Lupicínio, Dalva, Elisete, Ângela Maria, Carlos Galhardo, Anísio Silva e muitos outros. E através da rádio, eu conheci a poesia falada de J.G. de Araújo Jorge, que foi paixão à primeira escuta. E foi também o que me levou a fazer os primeiros versos melódicos de amor, né, para impressionar as meninas na adolescência. E continuei, esporadicamente escrevendo, né? Mas o meu verdadeiro desejo era fazer música, né, que até hoje não consegui realizar. E o segundo momento surgiu na década de 70, né, com a descoberta do poeta pernambucano Solano Trindade. Aí, quando eu fui de mudança para Brasília, onde tudo ainda estava nascendo, a cidade era uma folha em branco,
começando a ser escrita, né? Eu, estudante de física na UNB, 20 e poucos anos, né? E o mundo artístico da capital da época me fascinou, junto com a cidade diferente de todas que eu já tinha visto. Entrei no Movimento Negro Unificado, MNU, e quis ser o Solano Trindade e fazer poesia no trem de cada dia. Mas a física e a matemática eram a minha prioridade. E às vezes dava-me o luxo de poetar. Nos anos 80, já formado, professor, conhecendo alguns poetas da cidade, quando dei por mim, a maldição já estava selada. E esses poetas me ensinaram muito, me trouxeram poetas como Charles Baudelaire, Rimbaud, os Beat Gimber, Corso, Kerouac, os modernistas, Concreto, Augustus e outros, né? Augusto, Haroldo, Décio, Natal, Leminski, aí é uma lista enorme. E outros, porém. Mas eu ainda era um poeta bissexto, sem produção. Eu não pensava em ser poeta. Eu lia, gostava, mas não pensava. Somente em 2007 eu lancei o meu primeiro livro, O Negro Jorge, graças à minha companheira na época, que me presenteou com a edição do livro, né? E nesse primeiro espaço, sem conhecer ainda a magia da poesia, vieram mais dois livros, Batom de Amor e Morte e Nós Outros. E o terceiro momento, o atual, vem com a descoberta da poesia como arte, assumir a arte da poesia, né? Usando suas ferramentas, suas histórias, sua invenção, e busca de ser um artista das palavras, um artífice, através de oficinas, leituras, bate-papo. A poesia ganhou um significado novo para mim. A poesia é arte. E isso aconteceu após me aposentar, né? Desde 2013 estou aposentado, isso começou a acontecer em 2015, 2016, né? E hoje dedico-me integralmente a poetar. Todos os dias. Quando eu acordei, a poesia havia tomado conta de mim, né? A semente que foi plantada começou a germinar, dando agora novos frutos, como os meus dois últimos livros. Haikus em preto e branco e o leopardo, que mata moscas. Caramba, é isso, maravilha, Jorge. Jorge, é uma maravilha mesmo. Agora, meu querido, eu quero lhe perguntar quais foram as suas influências literárias, tá? Você já falou de Solano, já falou de Rimbaud, e poeta clássico, né? E quais os poetas como também escritores que você mais admira? Por favor. Rapaz, tem uma opção, tem muitos, 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 né? Eu tenho. E hoje, me influenciaram, e me influencia até hoje, né, tanto os modernistas quanto os simbolistas, Cruz e Souza. Cruz e Souza, para mim, foi uma forte influência na escrita. Solano, né, como eu já falei, no conteúdo dos poemas de cunho social, né, nos poemas da negritude, né, que me permitiram caminhar. E a transformação que eu sofri mesmo na poesia, aquela revolução que me impressiona muito, Augusto e Haroldo Campos, né, que me trouxeram conhecimento de poesia, poetas intensos, né, de outras nacionalidades, com as suas traduções, Mayakovsky, por exemplo. A poesia japonesa, através dele, eu conheci os haikus, os haikais. Né? Eu chamo de haiku porque haiku é o verdadeiro nome. Né? Haikai é o nome dado aqui no Brasil. Né? Não sei por que, acho que o pessoal não gostava muito dessa terminação. Né? Aí lá eu conheci os haikus do Basho, né? Hoje tem o poeta Ricardo Aleixo, que me interfere muito com a sua musicalidade poética, né? Que vem Pound, Cabral, Conceição Evaristo, né? Com esse conceito dela de pertencimento, né? E muitos outros, né? Agora, a poesia concreta, tropical e a vanguarda dos anos 70, essa tem uma força, uma influência muito grande em mim. A poesia de invenção do final do século XX, né? Escrever na zona das sombras, né? Nos espaços de imagem, né? Como define meu mestre, o poeta Cláudio Daniel, né? No pós-concretismo. E hoje, a minha nova paixão, que eu estou apaixonado, é o neo-barroco. Eu sou hiper influenciado.
Sim, o afrofuturismo ele surgiu nos Estados Unidos na década de 50, 1950, na década de 1950, através da música, né, de um rapaz chamado Sun Ra, né? Sun Ra era um músico americano, né? E, e ela foi crescendo. O que o afrofuturismo quer é justamente levar o negro ao futuro, é trabalhar com o negro na ciência e atinge várias artes, como a literatura, a moda fala muito disso, a música, né? Um movimento que combina elementos da cultura africana com tecnologia e ficção científica, né? Isso para levar a imaginar esses futuros alternativos para a diáspora africana. O afrofuturismo tem o potencial de abrir novos caminhos para a expressão cultural e a autoafirmação aqui no Brasil, principalmente, né? Ao mesmo tempo em que celebra a rica herança africana do país. Ela surgiu em 1950, com Sun Ra, né? Sun Ra era um músico muito interessante, que ele achava, né, que os negros só iam ficar livres da perseguição se fosse de um lugar só dele, né? Tanto que em 74 tem um filme chamado Space Place, que fala exatamente sobre isso, né? Aí surgiu. Hoje nós temos no Brasil uma literatura, né, com o Fábio Cabral, por exemplo, faz essa literatura afrofuturista, encontros, romance, né? Tem a Lu Anzailá, que é daí do Rio, também faz esse trabalho, né? E na poesia, eu não conheço ninguém que faz, pelo menos dentro das minhas pesquisas, eu não vi brasileiro ainda fazer essa poesia afrofuturista. E aí eu estou entrando nisso, né? Tentar colocar o negro dentro do futuro com as suas tecnologias e tudo mais, né? Então é isso. É muito bom. É ótimo, ótimo registro aqui na nossa gravação sobre essa sua explicação sobre isso. Olha, no texto, na pergunta anterior, foi falado sobre estilos poéticos, e você falou do haiku, né? Então, rapaz, gostaríamos de saber uma dica, você falasse mais um pouco do haiku em preto e branco, né? O que significa isso? O que Estou com ele vir aqui, é esse a livro, proposta? né? A Ah, proposta eu comecei a fazer isso através da oficina e sobre a concisão da poesia, né? Que a poesia é concisão, né? Então eu vi que o haiku era a coisa mais concisa que tinha da poesia. Aí passei a estudar. Aí gostei tanto que já virei um haijin. Haijin é aquele que escreve haikus, ou aquele que escreve haikai. É um verso que ele surgiu numa forma fixa, que é 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas, né? Só que isso aí foi quebrado. O próprio Leminski quebrou isso. Muitos, no Brasil, isso foi quebrado. Mas eu aqui continuo, tento usar, e às vezes também não tanto, a forma inicial delas, que tem uma estação do ano, né? Que tem o Kigo, né? Que tem não essa métrica, mas tenta trazer também a imagem, né? Então, foi estudando essa concisão que eu cheguei aos haikus, a fazer esses versos curtos, né? Eu adoro, eu gosto muito. E é um ótimo exercício. Vou ler um pequeno haiku. Eu moro em Brasília, então Brasília é riquíssimo em ipês, né? Então aqui tem uma beleza de ipê. Aí eu fiz esses haikus para eles. muito. Sol pálido da manhã, ipê cascadura, cachos roxos. Dias secos, calor, ipê, casca suberosa, florescem amarelas. Cerrado, tardes azuis, ipê, pau d'arco, flocos de neve. Chuvas setembrinas, ipê rosa, arco-íris cidade. Então, em cima dessa brincadeira, isso são os haikus. Não sei se é muito interessante. Eu adoro haikais ou haikus. Eu também adoro. Adoro, adoro Muito escrever interessante. também sobre Muito é, interessante. haikais. Parabéns mesmo.
Mas tem outra pergunta também, é sobre esse seu livro, Poema de Ouriquis. Quer dizer, o livro é O Leopardo que Mata Moscas Inoportunas. Isso. É esse aqui, Poema de Ouriquis. é esse livro aqui, né? Eles são exatamente o que acontece. Isso aqui, Oriki, é uma saudação, são saudações, né, que os africanos, muito Yorubá, Nagô, faziam, né, aos deuses negros. Oriki é uma das mais belas expressões poéticas iorubá. Refere-se no contexto religioso a alusões, louvações, epiteto e atribuição dos orixás, e nos permite melhor compreender sua natureza mística, né? Essa definição do Carlos Eugênio Marconi Moura, eu uso para mim. Então, o Oriki está muito ligado ao candomblé, né? Ah, que Muito ligado a interessante. isso, né? Quando você faz uma saudação em candomblé, você faz o oriki. A música popular brasileira usa muitos oriquis, né? Toda Ah, essa música que teve esses cânticos de Umbanda, na verdade, eles são oriquis, né? Então, aqui eu fiz saudando muitos orixás, em homenagem aos orixás, né? aham, Eu posso ler um curto? Posso ler um pequeno? ah. Interessante. Que bom, olha, vivendo e aprendendo. Gostei dessa lição. Obrigada. Ô, É muito legal. Jorge, é o seguinte, meu querido, gostamos muito. E qual é o seu processo, Jorge, criativo, além voltado para a influência africana, né? Qual é o tema recorrente da sua poesia? Ok, Jorge? Agora, só para abrir um parêntese rápido. Olha, esses gatos que estão aparecendo para o público também. É o nosso mascote, tá? Nós temos alguns gatos. O público que assiste o Poesia Cult Eu já estou estão acostumada com acostumados eles. com os gatos que aparecem de repente, entendeu? São os gatos pretos, Eles são são vários. livres. Tá? São lindíssimos, já deu para ver daqui. E poeta que não tem gato não é poeta, né? Eu tinha, eu tinha peixinho, mas aí morreu, parei, morreu todo mundo, fiquei E muito. transformado em mascote. Mas a É, pergunta é essa, Jorge. É o seguinte: qual o tema, né, os tópicos recorrentes da sua poesia? Você já mostrou alguns aqui, ó. Agora, alguns, fale mais um pouco sobre isso, né? Onde uhum, vem essa sua inspiração para escrever seu trabalho e tudo isso? é. Bem, o meu processo de escrita, ele apareceu há pouco tempo, claro, depois de aposentado, né? Então, eu tenho uma rotina para escrever muito interessante hoje, né? Pela manhã, faço exercício físico, não marco nada de manhã, meu negócio é exercício físico. Aí, depois do almoço, o que acontece? Eu sento em frente ao computador e abro uma folha e deixo acontecer, né? Às vezes vem palavra, né? Eu faço sempre alguma coisa ligada à poesia, né? Eu posso estar lendo poesia, escrevendo, vendo filme, bate-papo, etc. Geralmente eu sento em frente ao computador e abro uma página em branco. E nela eu começo com a palavra, que puxa outra palavra, que puxa uma ideia, que briga com as palavras, crio anagrama, assonâncias, alterações, e tudo que a palavra permite, e vou construindo a ideia, buscando harmonia, melodia. Eu não tenho mais aquela inspiração, né? Aliás, eu nunca tive muito. Pessoal, me inspirei nisso, vou ter que escrever. Quando eu faço isso, eu rabisco, né? Até tenho raramente uma inspiração, e depois é suor, é trabalhar em cima, né? É buscar uma imagética para o poema. Nem sempre o sucesso é alcançado, nem sempre, às vezes, eu não escrevo nada, mas o exercício é sempre vencedor, né? Esse exercício é sempre bom, né? É aprendizado, são revoluções solitárias, como eu chamo, né? Aí, e quanto ao assunto que eu gosto de trabalhar, eu fico imensamente feliz quando consigo escrever sobre o tema da ancestralidade e negritude. Olha, É o que traz uma dificuldade imensa, porque nós negros temos situações comuns, muito comuns,
né? Você vê as comunidades todas passam o mesmo problema. E não é diferente aqui de Brasília. Mesma coisa, né? Pois temos situações comuns e passamos por um regime racista muito forte nesse país. Muitas pessoas não querem ver, mas a gente sabe que é uma coisa incrível, né? Em todos os meus livros, essa temática está em evidência. Hoje, o grande desafio é construir essa poética numa poesia de invenção, é fugir do que está acontecendo, né? Por isso que surgiu aqui os oriquis, né? Porque poucas pessoas trabalham com os oriquis, né? Veio através até de Ricardo Aleixo, que ele também trabalha um pouco sobre ele oriquis. E, e vou trabalhando essa poesia utilizando as ferramentas que a literatura proporciona, né? Uma poesia afrofuturista, que eu tento fazer, trazendo a ancestralidade, a mitologia viva africana para o amanhã, né? É como diz já um Oriki, é mirar no ontem para fazer o amanhã. É Isso isso. mesmo. É o grande lance, né? Que o futuro está na Interessante ancestralidade. você pensar em escrever sobre a ancestralidade, porque o Dalberto, por exemplo, tem um livro recente onde ele escreve muito sobre a ancestralidade, né, do negro vindo da África. E ele fala uma coisa muito importante, que é a não, a ascendência, né? A ascendência de reis, rainhas, Sim, sabe? sim, E lembrar o negro tem que lembrar que ele não é descendente apenas de escravos, não é da escravidão. Ele é descendente de uma cultura muito mais rica, que foram os reis e rainhas da África, né, de onde eles vieram. Acho muito bom você pensar sobre isso e escrever. Agora, falando sobre isso, eu estou achando que você é uma pessoa muito criativa, muito assim ativa, né? Mas como é que fica? Você tem algum bloqueio criativo? Acontece com você de ter algum bloqueio na hora que senta e aí eu quero escrever e não acontece? E aí o que é que sim. você faz para superar isso? Pois é. Bloqueio, acho que todos nós temos, né? Isso não tem jeito. Tem época que você não consegue escrever nada. Eu vejo, esse bloqueio é positivo, né? É uma parada obrigatória para pensar. Mas incomoda, né? Angústia, angustiante, né? Pois sempre pensamos que o bloqueio é eterno. Tu nunca pensa que vai acabar o bloqueio. Tem, meu Deus, e agora, né? Mas, hoje em dia, eu bolei uma estratégia que tem dado certo, né? Porque o poema hoje, para mim, não vem de inspiração, né? Eu não tenho mais uma tal inspiração que vem de um ser, que eu nem sei quem é, né? O poema ele vem da insistência, da provocação, né? Do oferecimento. E a minha estratégia é oferecer palavras, é oferecer brincadeira com as palavras, né? Eu pego uma palavra, às vezes não vem nada na minha cabeça. Aí eu pego uma palavra e começo a brincar com ela, vejo quantas palavras existem ali, faço anagrama, brinco ali, brinco aqui, vejo palavras que rimam, né? De repente vem uma ideia e sai alguma coisa, mas também pode não sair nada. Mas é uma maneira que eu vejo para quebrar esse bloqueio, né? Quebrar esse bloqueio. Quando eu viajo, então, que não escrevo nada, eu fico angustiado, né? Porque eu quero voltar a escrever e demora, não vem, né? Mas aí eu faço essa brincadeira e acaba vindo alguma coisa. Angustiante mesmo. Angustiante. É angustiante. Jorge Amâncio, meu poeta. Vem cá, meu amigo, rapaz. Como é que você vê a poesia na nossa sociedade, né? Na sociedade atual? Como é que você vê? Você vê que ela. Qual o impacto significativo que ela tem nessa nossa sociedade? É. Aí, A poesia é arte, né? É perguntar qual o papel da arte na sociedade, né? Isso. É complicado, é uma questão muito complexa. Eu creio que a poesia não está preocupada com o papel ela vai desenvolver. Eu tenho que crer nisso. Mas a arte,
ela pode representar uma época, uma imagem, né, um conteúdo, né, uma música de palavra, né, grafada, né? Pode, assim, colocar a poesia em prol de um movimento. Quando você faz uma poesia da negritude, ou a poesia feminina, ou a poesia LGBT, né, a poesia por uma causa, né, ela pode e tem o impacto das comunidades. Isso ela tem. Mas a poesia por si só, por exemplo, a poesia invenção, não tem impacto na sociedade. Ela pode te dar aquele espanto, né? Ela vai ser vista apenas como arte. Ela não vai ter aquele papel de querer modificar uma coisa. Eu não me preocupo mais com isso. Mas seria bom se a gente conseguisse fazer uma poesia que modificasse tudo, como Agostinho Neto, por exemplo, fez uma poesia que impulsionou a Revolução Angolana. Mas era uma poesia direcionada, uma poesia para isso, né? E eu vejo muito risco nisso. Eu vejo, por exemplo, na nossa comunidade hoje, há um impacto muito grande. O rap é poesia, a discussão boa, mas você vê a formatação do rap. Se você escuta 10 raps, ele vai ter o mesmo formato, ele vai ter aquela mesma preocupação. E isso bloqueia, né? Não bloqueio de criação, mas bloqueia a criatividade. Essa é a minha grande preocupação, né? Essas poesias engajadas, essas poesias que é feita para isso, elas acabam se desgastando, né? Isso. Elas acabam se desgastando. Diferente de uma poesia circunstancial, né? Que vai demonstrar uma circunstância. Correto. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do futuro. Quais são os seus planos, como enquanto Ah, escritor? O que é que Atingir você, o que é que você tem em mente, né? pois é, né? Objetivo, futuro próximo. É. Isso aí, eu já parei de pensar no futuro, porque eu passei de 20 anos. Você chega a uma certa, você chega a uma certa idade e que, olha, o futuro é amanhã, o futuro é amanhã. Então eu tenho que pensar muito nisso. Mas na poesia, hoje, como hoje ela faz parte basicamente integral do meu dia a dia, né? O meu vontade é continuar estudando, aprendendo o máximo que essa arte pode me oferecer, né? Para que eu venha a ser um poeta, né? Eu tenho trabalhado nos poemas afrofuturistas, e vamos falar, eu falei bastante de afrofuturismo, estou gostando, onde a raça negra é a protagonista, né? Com seus ancestrais, como o Dalberto. Dalberto faz uma poesia, ele está falando em ancestralidade, ligando a hoje e ao futuro, ele faz uma poesia afrofuturista. E eu creio que nós precisamos começar a mostrar isso, para plantar o futuro dessa poesia, né? Você falar esse livro aqui é um livro afrofuturista, que fala em ancestralidade. É não esquecer que o futuro está na ancestralidade. Isso eu acho muito importante, né? Aham. Então, eu estou numa fase boa, né, no campo da produção, né? Já tem esses 3 livros aqui, né, tem mais livros futuristas aqui, tudo fazendo, porque só escrevo, então a produção vem vindo mais, né? Então, a invenção da. E uma coisa que eu quero fazer é inventar, cada vez mais entrar nesse campo de invenção da poesia, né? Tentar criar palavras, né? É, buscar coisas novas, né? E vai por aí. vai por aí, né, meu amigo? Oi, É, Jorge, eu tenho, né, através de foto, contato, quando você vem ao Rio de Janeiro, como poeta sempre eloquente, mostrando seus trabalhos, seu livro, né? Eu tenho aquele pequeno, eu tenho deles que eu tenho, aquele é, pequeno, que é muito profundo, é interessante o formato, como você é uma maneira talvez imediática, você tem, mediática, né? Você tem que alcançar o público, carregar contigo, e mensagem voltada ao público, né, específico, que é o público negro, da nossa raça, tudo isso. Muito interessante o seu trabalho que eu quero. Agora, a pergunta é, Jorge, que conselho você daria aos novos, aos iniciantes, os neófitos da poesia, do questionamento? Que conselho você daria a esse público, a esse que quer iniciar escrevendo seus trabalhos, mostrando seu trabalho? Você daria, e nas suas pesquisas,
até mesmo gostaria que você desse um conselho amplo, né? Não só para um poeta, infelizmente temos que fazer negro, como também para Sim, o sim, é, sim. um conselho Em amplo, geral, um Uhum. conselho para amplo o poeta, para Uhum. o poeta em si, correto. Sim, sim, com certeza. Né? É aquilo, é encarar a poesia como arte. Primeira coisa que quem quer escrever poesia tem que saber que está mexendo num campo muito, muito sutil, que é a arte. A arte é um campo muito sutil, né? E dominar as ferramentas de manuseio, né? Que tem que saber que ela tá fazendo, que a rima está fazendo, que porque repetir essa rima, né? Você pega, por exemplo, a rima, as pessoas às vezes ficam muito tempo numa rima só, né? E falta criatividade. Então tem que saber essas ferramentas, não tem jeito. Então o conselho que eu dou é esse, né? Estudar. Não tem jeito. Para você escrever é ler e estudar, insistir naquilo. Quando que eu só fui aprender? Quando eu tive tempo, que isso esbarra em tudo isso, né? Se você quer ser só poeta, tem que ter tempo para poetar, né? Então é leitura e insistência em escrever, escrever. É leitura e prática, não tem jeito. E ir no passado. Sempre para você fazer alguma coisa no presente ou no futuro, você tem que ir no passado. Tem que conhecer aqueles escritores que fizeram escola, que criaram forma, que inventaram poesia, né? Porque senão você acaba repetindo aquilo que já foi feito. Não, vamos pegar aquilo que já foi feito e vamos fazer de novo, só que novo. Vamos fazer de novo, novo. Se você pega um soneto que essa forma bem fixa, que foi muito usada, puxa, faça um soneto hoje, mas faça um soneto novo, tentando fazer diferente do que já foi feito. Então, eu sempre dou esse conselho, é ler, 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 né? E, e repetir, 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 mas sempre buscando o novo, né? Os aspirantes, né, a poetas têm que saber que poesia é uma arte. E toda arte é uma entrega, né, com muita leitura, muitas palavras e muita insistência. Eu acho que é esse conselho que eu dou. Quer ser poeta? Leia, escreva, repete, leia, escreva, repete, rasga e vamos lá. Mas lê muito. ótimo, ótimo, muito bom. É repetir, repetir para É, elaborar cada vez mais de uma forma mais consistente, exa- né? exatamente. Olha, muito boa, muito bom conversar com você, só que estamos agora no final. E para fechar com chave de ouro, será que você poderia nos brindar com um poema seu? E eu vou ler um livro que, eu não, que deve sair ano que vem, que é justamente sobre o afrofuturismo. Ótimo. Olha, justamente. É porque eles acham. Não quero pegar um muito grande para não. Vamos lá. Espaço e lugar para Sanha. O neuronauta dança sem mexer os ombros. Online, saúda o invisível por ter no ontem feito hoje. Com um pé só, à frente dos cyber-guerreiros, canta a melodia cósmica dos antepassados. Vestida de pântano, de mar, rio, vento, as mães rainhas descem pelo portal da nave interespacial. O negro nauta, tocador de batá, aos pés do portal, dorme por 3 anos. De pé, sozinho na entrada, sob chuva ácida, um estrangeiro no fim do mundo senta-se na pele de uma formiga. Superaquecido, o planeta nega-se a morrer. No socorro, chega vestida de mar e, num abraço, resfria, enruga o planeta. Tempestade, agarrada aos chifres do búfalo, sopra ventos congelantes. E surgem montanhas, vales, vulcões. De a bebê, na mão direita, caminha com altivez. Desliza água pelas nesgas, no eterno correr para o mar. O arco-íris
coroa o povo milanizado neste técnico planeta de cyber-guerreiros, espaço-lugar de Sanha. Negronauta, de joelhos sólidos, aos pés do portal, acorda, 3 anos depois. E Uau! Muito forte. Seus poemas, Cara, todos que eu viajei. escutei, são assim muito densos, muito fortes, né? eu Parabéns, agradeço, Ei, Chamanço. viajei, Jorge, Parabéns. viajei. eu agradeço, fico feliz. Só É quase primeira mão, viu? Esse poema que é quase primeira mão. uma só, cara, Olha, maravilha. agradecemos muito a sua presença aqui, tá? Eu, E avisamos ao público que ele vai estar conosco durante uma semana com poema por dia nas plataformas do Facebook, YouTube, Instagram. Instagram. Não percam, o que o homem é bom, viu? É, Jorge, Jorge Amantes, muito obrigado poxa, mesmo pela sua participação no nosso Na Sala com Poesia Cult. Foi brilhante a tua entrevista. Muito obrigado, meu querido. eu agradeço muito, muito ao casal. Muito obrigado, Marisa, Dalberto. Uma honra para mim, uma honra.